Graça e paz, tudo bem? Tudo jóia? Hoje nós vamos falar sobre os desafios da obra missionária. Nós já temos conversado em alguns vídeos nossos sobre a obra missionária, abordando sobre a sua importância, sobre o que é missiologia. E hoje nós vamos trazer aí uma reflexão dentro de uma análise do nosso contexto. Eu separei aqui quatro desafios que precisam ser vencidos, que têm atrapalhado, né, o avanço da obra missionária. Lembrando, né, que dentro desses desafios, vocês vão observar que o que eu, né, pontuei aqui, vou pontuar, na verdade, né, estão relacionados mais a algo, né, dentro das comunidades, né, dentro das comunidades eclesiásticas. Então, uma coisa que a gente precisa pensar, reavaliar, reestruturar, para que a igreja possa, né, ser atuante. A gente estuda aí a história de missões, a gente vai ver aí diversos períodos onde tiveram grandes avivamentos, né, evangelizações, e a igreja avançou. Hoje a gente vê de certa forma, está estagnado, né, em alguns aspectos, pensando em campos transculturais, regiões onde o evangelho está fechado, né, então, por isso que é importante a gente avaliar, reavaliar e tratar essas questões, esses desafios que a gente enfrenta aí dentro da obra missionária. Então, o primeiro desafio, né, que eu vejo como algo que tem atrapalhado, né, o avanço da obra missionária é a ignorância bíblica. Né? Nós estamos vivendo, né, a era da tecnologia, com tanta informação, com tantos recursos, porém, né, isso tem gerado, né, um desinteresse, né, para uma leitura mais aprofundada, para um aproveitamento, né, dessas possibilidades que hoje nós temos para se especializar nas escrituras. Isso tem gerado diversos problemas dentro, né, de uma espiritualidade, de se prender a heresias, a erros bíblicos, e também a questão missionária. Então, a superficialidade do conhecimento da Bíblia faz com que muitas pessoas não consigam, né, compreender como está tão claro, né, como é tão explícito, né, nos textos bíblicos, né, a obra missionária, o mandato do Senhor, né, a grande comissão, a responsabilidade da igreja, a revelação, né, de um Deus que é o Deus dos povos, o Deus que, através da sua obra na cruz, ele comprou pessoas de todas as línguas, tribos e raças. Está tão claro nas escrituras, mas a ignorância bíblica faz com que não haja, né, um compromisso com a obra missionária. Né? Eu sei que as estatísticas são importantes, né, para um despertamento para a obra missionária. Eu sei que testemunhos, né, de missionários que relatam, né, dos milagres que Deus opera no campo transcultural é importante, assim como também as dificuldades, também é importante os testemunhos. Porém, o que vai gerar, né, um compromisso com a obra missionária é as escrituras sagradas. Eu parto, né, sempre dessa premissa de que se nós não formos, né, não fomos fundamentados nas escrituras, né, a gente não vai desenvolver de uma forma sólida a obra missionária. Né? Então, se há uma ignorância dentro da leitura bíblica, isso vai gerar também, né, um enfraquecimento na obra missionária. O segundo aspecto que eu destaco também é a questão do emocionalismo. Né? O emocionalismo ele faz com que às vezes nós nos motivamos, né, tomamos, né, algumas decisões, porém a gente tem que entender que a obra missionária, né, é uma obra muito complexa. Né? Quando se fala muito em batalha espiritual, as pessoas às vezes acabam distorcendo, né, o que seria uma batalha espiritual, e acabam, né, praticando rituais, assim como se estivesse guerreando ali com
com o diabo, Satanás, mas a grande batalha espiritual está no campo missionário, né? Está aí em regiões onde a gente vê claramente, né, que há uma opressão ali, né, segurando as pessoas para que elas não sejam alcançadas pelo evangelho, né? Então, a obra missionária a gente vai lidar, né, realmente com um avanço, né, em regiões, em fortalezas, né, que são fortalezas de Satanás. Então, portanto, a emoção ela não supera, né, os desafios que a obra missionária proporciona. Portanto, né, o problema é da questão do emocionalismo, muitos que fantasiam, né, essa questão, né, romantizam até a questão da obra missionária, e depois quando vão lidar com os reais desafios que é encontrado, né, dentro do campo missionário, desafios esses, desde o levanto de recursos, desde uma preparação adequada para poder atuar, né, no campo missionário, assim como também, né, estar ali atuando, né, dentro do campo missionário. Então, o emocionalismo é um outro desafio. Né? Não que a obra missionária ela envolve emoção, né? A gente não podemos suplantar, né, a questão da emoção. Deve haver, né, dentro do coração, né, do cristão, a emoção pela obra, porém a emoção por si só ela não é suficiente para uma ação, né, contundente na obra missionária. A emoção ela tem que vir acompanhada de uma centralização da verdade, de uma racionalização da obra, uma compreensão, né? Então tem outros elementos que também são importantes que vão auxiliar, né, nessa obra. Um terceiro desafio, né, que eu destaco é a questão da privatização da obra missionária. Né? A obra missionária ela é uma obra que pertence ao Senhor, né? É a obra do Senhor, é Ele, né, que vocaciona, é Ele que chama, é Ele que... e a gente... Isso eu falo com muita tristeza, né? A questão da obra missionária acabou, né, dentro de alguns segmentos se tornando meio de arrecadação de recursos, né? Então, algumas instituições, né, elas se utilizam, né, do apelo missionário, né? E a gente vê que as pessoas, os cristãos, né, verdadeiros, eles têm prazer, né, em contribuir para a obra missionária, em apoiar esses projetos que estão, né, relacionados à obra missionária, e aí muitas instituições elas privatizam, né, como se elas fossem detentoras do direito de se fazer a obra missionária, e na verdade elas nem fazem, né, a obra missionária, simplesmente arrecadam os recursos para o seu próprio enriquecimento. Isso é muito triste, né? Isso tem entristecido muitos, né, muitos que têm, né, uma vocação para a obra missionária, acabaram, né, se entristecendo por essa realidade, infelizmente. Então esse é um dos grandes problemas que precisa ser tratado. A obra missionária na sua igreja precisa ser algo transparente, tá? Algo transparente, vai levantar recursos, tá certo? Precisa-se vai depositar um valor, né, para determinado projeto, aquilo precisa ser prestado contas, tem que ser, tem que fazer uma auditoria, tem que ter os fiscais para que o trabalho seja transparente, né, para que realmente, né, a coisa aconteça. Então, essa privatização da obra missionária é um problema muito sério, né, um câncer dentro, né, de muitas instituições, tá certo? Que tem, né, levado a vários escândalos, né, quando são descobertos. E um quarto e último desafio, né, que eu quero destacar aqui, está relacionado ao egocentrismo, né? Hoje nós estamos vivendo uma geração, né, que quer ser feliz, né? Hoje o lema eu tenho que ser feliz, eu preciso
Então as pessoas, dentro dessa busca pela felicidade, elas buscam uma satisfação pessoal, né? Um contentamento, né? Estar bem. Então as pessoas vivem muito para si. Essa ideia do altruísmo, né? De você se doar pelo outro, né? Ela não é bem quisto, né? Hoje, né? Em muitos contextos, né? Muitas ideologias que estão sendo difundidas, que estão sendo, né? Ela sempre tem essa ênfase, né? Da felicidade pessoal, da individualidade. Isso já vem, né? Desde aí da Renascença, estamos falando aí século XV, né? Então a gente já tem aí um movimento dessa individualização, né? Então, e hoje nós estamos, né, sofrendo, né, reflexos dessa ideologia, né, desses pensamentos. Então nós temos uma sociedade muito egoísta e isso acaba também afetando, né, a questão da obra missionária. As pessoas, elas até se doam para a obra missionária, mas primeiramente elas querem estar bem consigo mesmo, estar satisfeitas, para depois, né, ter essa entrega. Então isso também é um problema muito sério. É isso aí. Acredito que deva ter outros, né, desafios, com certeza. E peço aí para vocês poderem estar interagindo com a gente, né, nos comentários, né, se puder, deixar um comentário nesse vídeo, falar, né, sobre algum desafio que você entende como relevante. Isso ajuda, né, a gente a fomentar o assunto, a aprofundar nessa discussão e buscar, né, uma solução em prol da edificação da igreja, em prol, né, do crescimento da obra de Deus. Deus abençoe e muito obrigado.